a todos e todas. A gente está aqui hoje com mais uma gravação do um programa do Café com Aspas, um programa especial. Nós temos um convidado internacional. A gente tem aqui hoje o prazer de receber o José Miguel Lameiras, que é um especialista em quadrinhos. Ele está falando com a gente diretamente de Coimbra, e ele foi convidado para conversar comigo e com a Valéria Bari sobre um projeto pessoal dele, que foi a criação da própria biblioteca dele. Ele fez uma biblioteca particular, né? Ele realizou o sonho de muito colecionador, de muito amante dos quadrinhos, que é poder ter dentro da própria casa uma biblioteca, né? Em Portugal é biblioteca, tá, gente? Aqui de biblioteca. Uma biblioteca onde ele pode não apenas dispor da coleção dele, como também realizar várias atividades. E aí, diante disso, que eu acho uma coisa fantástica, nós decidimos, né, Valéria Bari e eu, chamar o João Miguel aqui para poder falar justamente sobre essa experiência dele. Valéria, você quer dar uma palavrinha antes? Sim, gostaria. Só a título de identificação, eu sou pesquisadora de quadrinhos, eu também pratico colecionismo, mas é num nível bem modesto, né? Porque nós sabemos que no Brasil intelectualidade é praticamente um voto de pobreza, e docência também. Então, eu sou bibliotecária de profissão, eu sou docente universitária, e no Brasil, eu tenho me alinhado e militado pela leitura pública, leitura comunitária e também, em particular, pela formação de acervos de quadrinhos dentro das bibliotecas ou mesmo abertura de gibitecas. E eu tenho produção escrita sobre isso há muitos anos também. Então, é assim, com muita alegria que eu vejo iniciativas pessoais que estão ocorrendo no mundo no sentido de preservar e também de disseminar essa leitura, que ela agora, com a convergência das mídias para os suportes digitais, ela está adquirindo um novo caráter, porque justamente nós temos os quadrinhos digitais, mas conserva-se a experiência também do quadrinho impresso. E aqui, assim, caso alguma pessoa estrangeira venha assistir este vídeo, nós falamos histórias em quadrinhos, nós abreviamos aqui no Brasil, né, para quadrinhos, e nós utilizamos um nome que é gibi, que era um nome de um personagem das primeiras revistas em quadrinhos que foram editadas no Brasil, que é do começo do século passado. Então, esse nome gibi aparece, e aqui no Brasil, a biblioteca se chamaria Gibiteca. Mas é um acervo, é uma unidade de informação, que é uma biblioteca especializada em revistas em quadrinhos com essas características. Então, agora eu já posso devolver a palavra para nossa apresentadora, Natânia Nogueira, que é uma grande pesquisadora de gibiteca escolar, e ela vai continuar explicando para nós como vai ser a dinâmica desta gravação, desse evento. Pois é, a gente optou por fazer uma conversa, né, um bate-papo, para a gente entender como é que foi o projeto que o Lameiras desenvolveu lá em Coimbra, né, ele mora em Coimbra, Portugal, e a experiência que nós temos aqui, no meu caso, é de formação de gibiteca escolar. A minha, vamos dizer assim, especialidade de gibiteca escolar. A Valéria já trabalha com gibitecas numa amplitude maior, até por causa da formação dela, do estudo que ela desenvolveu durante o doutorado e posteriormente também. E é muito interessante poder perceber que a gibiteca, né, no caso a biblioteca, ela pode ser apropriada de várias formas, né, e ela pode ter vários usos também, não apenas o uso público, né, mas também o uso privado. E aí eu queria começar assim, eu queria pedir para o Lameiras, não, eu chamo ele de Lameiras, gente, a gente tem essa intimidade, aí o Lameiras, para ele se apresentar rapidinho e contar para a gente como é que começou essa paixão pelos quadrinhos, né, por favor. Oi, uma apresentação, eu já mandei algumas informações sobre o que é que eu faço na área dos quadrinhos, da banda desenhada,
e basicamente é tudo. Portanto, eu tenho uma editora, tenho uma livraria, neste momento não estou a dar aulas, mas dei aulas sobre quadrinhos em 2 universidades, e sou colecionador e leitor, tradutor também, escrevo para jornais sobre quadrinhos, portanto faço basicamente tudo à volta dessa área. Minha formação é História da Arte, mas sempre trabalhei na área da banda desenhada profissionalmente. E essa ideia de ter a sua própria biblioteca, ela é uma ideia que você vem desenvolvendo há muito tempo, ou foi uma coisa que foi, assim, uma inspiração? Foi uma ideia que nasceu de uma necessidade, que é, à medida que eu vou comprando livros, deixei de ter espaço para os ter. E chegou uma altura que eu precisava não conseguia encontrar nada do que tinha, não sabia o que é que tinha, o que é que deixava de ter, estava um caos completo, não me conseguia organizar dentro de casa. Tinha 2 hipóteses, ou mudava de casa, foi uma hipótese que é considerada por uma maior, ou então, foi o que aconteceu, eu moro, na Tânia sabe, já cá estive em casa, eu moro num 3º andar, e por cima de mim há um sótão. O sótão por cima de mim estava à venda e eu aproveitei, decidi fazer um duplex, portanto, fazer obras, transformar o apartamento num duplex, e a parte de cima ficou essencialmente um espaço amplo, que é onde está a Gibiteca, se quiser chamar assim. O resultado ficou muito bom, aliás, depois podem ver fotografias disso, mas até está pronto, foi um pesadelo. Eu acho que na altura em que a Natânia esteve aqui em minha casa, a parte de cima ainda estava em obras, portanto praticamente ainda não havia livros meus lá em cima, e eu tinha salas cheias de caixotes, os quartos cheios de caixotes, portanto, então aí é que não estava rigorosamente alguma coisa e pronto, e esquece, era como se não tivesse, porque não conseguia encontrar. Agora já tenho as coisas mais ou menos organizadas, o único sítio que ainda não está organizado é o escritório, mas isso acaba por ficar sempre para o último. Mas pelo menos na parte de cima já sei onde estão as coisas, já sei o que encontrar, já tenho as listas separadas, portanto, já descobri muita coisa que tenho em duplicado e outras coisas que estava que tinha e não tenho, portanto, deu para pôr um pouco de ordem no caos absoluto em que se tinha tornado a minha casa. Estava a tornar também praticamente inabitável com tanto livro. Já fazia lembrar a casa de um amigo nosso, do Pedro Bolsa. O Pedro é um outro colecionador que a gente pode falar que ele tem uma biblioteca na casa dele, né? Praticamente, tirando a cozinha e o banheiro, a casa dele é toda uma biblioteca. Mas eu acredito que ele tenha também o desejo de poder fazer o mesmo que o Lameiras fez, ter um espaço independente. Com o tempo, eu acho que Lameiras vai ser a segunda, vai ter outra pessoa inspirada nele. Daí eu vou fazer um parênteses aqui, que eu saí lucrando com essa biblioteca diretamente, porque quando eu visitei Coimbra, eu fiquei com algumas edições duplicadas que eu trouxe para o Brasil, e inclusive algumas eu vou levar para a biblioteca da escola assim que a pandemia terminar e que der para a gente reabrir os trabalhos para os alunos poderem ter acesso. Que é um material muito bom, tá, em português, aí facilita bastante para a gente. Mas aí, eu vou passar para a Valéria. Valéria, você tem alguma pergunta específica? Tenho várias. Começa com uma. Veja bem, quando a gente trabalha na gestão de acervos privados, ele tem uma diferença do acervo público, porque no acervo público você tem parâmetros que são universais, generalistas, tal, para fazer a organização física, a gestão de uso, tal. No seu acervo, que é um acervo privado, eu gostaria, por exemplo, de conhecer quais os seus critérios para a organização do material, porque é o primeiro nível da recuperação, de você saber o que você tem e como achar rapidamente a sua organização pessoal desse acervo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como você os organizou, porque isso é bom
para outras pessoas que têm coleções privadas. São importantes as dicas. Aquele negócio geral, universal, é muito difícil. Tem que ter praticamente um profissional lá acompanhando, mas, de repente, a sua organização resolve para muitas pessoas que estão interessadas em começar suas coleções. No meu caso, é uma organização puramente intuitiva e amadora, até porque os livros todos não estão catalogados sequer. Portanto, eu não sei exatamente quantos livros tenho. Não tenho difícil. Se fizesse isso, não fazia mais nada. Eu deveria ter começado a fazer, aliás, comecei a fazer há uns anos, mas, entretanto, também perdi os fecheiros com isso. Teria que ser um trabalho para ser feito para isso outra vez. O meu critério é por autores, mas há um critério que sobrepõe esses autores, que é o critério do espaço. Ou seja, acabo muitas vezes ter que arrumar, porque há uma prateleira com um determinado autor que já não cabe mais livro nenhum, se calhar tem que meter esse autor noutro sítio e utilizar essa prateleira para pôr outro. E depois, por exemplo, há livros com formatos diferentes, também preciso jogar com a questão dos formatos. E isso na banda desenhada é complicado, porque há livros grandes, há livros pequenos. Portanto, é um bocado a junção destas várias coisas. Por exemplo, os livros de autores portugueses estão todos no escritório. É uma das coisas que tenho tentado manter. Mas depois é um bocado a questão do espaço. Então, aqueles que têm um formato muito especial, você nem subiu para a Gibiteca, para a BDteca. Você conservou no seu escritório, porque tem uns formatos que são diferentes, que não entram na classificação lá, A4, A2, meio A4, meio A2. Aí você separa, se é uma coisa muito diferente. Caso contrário, você vai separar por tamanho, vai classificar por autor, e dentro do autor, os títulos. E aí, dentro dos títulos, o tempo. Primeiro as mais antigas, depois as mais novas, ou primeiro a mais nova, depois as mais antigas? Como que você faz? Mais antigas para as mais novas, normalmente da esquerda para a direita, mas aí jogando também para as vezes. Da esquerda para a direita. Tá bom. Eu fiz isso na minha residência também, porque eu tenho um espaço, eu verticalizo, e aí eu faço um escalonamento de tamanhos, e dentro desses tamanhos eu estou trabalhando com as publicações, para poder ter um uso melhor do espaço, porque o espaço é limitado para nós. Aqui, por exemplo, eu sei que na Europa a residência ela é muito cara. Eu tive uma experiência aí, eu fiz um período de doutoramento na Espanha. Aí é muito cara, mas aqui no Brasil não é cara, mas a gente também não tem recursos para comprar o que não é caro. Nós temos uma pesquisadora famosíssima aqui, que chama-se Sônia Bibiluiten. Ela e o marido, sim, então, ela e o marido tinham um apartamento para viver e outro apartamento era uma biblioteca. Ela era pesquisadora de quadrinhos, ela ainda é, né, graças a Deus, e ele pesquisador de cordel. E eles tinham um acervo fantástico. Quando o marido dela veio a falecer, com os recursos que ela tinha, ela precisou vender esse imóvel que era a biblioteca dela. E teve que fazer doações, tal, e perdeu, porque não tinha condições financeiras para manter esse acervo. E entenda-se aqui que nós somos professores, nós temos das remunerações melhores no país. Em média, o brasileiro, ele ganha muito, muito menos e vive com muito pouco. Em média, o brasileiro ele tem 25 publicações dentro de sua casa. É a média da biblioteca pessoal. Apurado pelos órgãos de pesquisa, pelas instituições de pesquisa, Instituto Montenegro e outros institutos que se dedicam a isso. Então, você imagina só que o brasileiro, ele tem, em média, material de meia estante dessa sua, só meia, assim.
25 livros. Um desses 25 normalmente é a Bíblia. Não, é verdade. Tô falando a verdade para você. Aí, assim, a gente tem um zelo muito grande em dizer para as pessoas que não é porque o papel ele está deixando de ser o suporte prioritário que as pessoas não devam se preocupar em ter livros de papel ainda em casa ou revistas e que vale a pena talvez algum investimento até financeiro para conservar esses acervos, porque eles têm outra dinâmica de leitura. Assim, eu gostaria que você também falasse para a gente como que é seu cotidiano de leitor. Porque, assim, você mostrou que de colecionismo você é fabuloso. Tá fantástico, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu fiquei encantada. Inclusive, eu faço votos que você faça uma fundação e que você permita para os pesquisadores, para os leitores aí de sua cidade, de sua região, que acessem esse recurso. Eu espero que você tenha a ideia de fazer isso, porque o mundo precisa disso. Mas eu queria muito que você falasse como que é o seu gosto leitor, como é que você lê, como que entra no seu cotidiano a sua leitura. O meu gosto de leitora é bastante eclético. Leio essencialmente até por uma questão de tempo e de trabalho. Acabo só ler mesmo romance e literatura praticamente nas férias ou em viagens é que leio mais literatura. E agora nem tanto, porque muitas vezes tenho banda desenhada no iPad, em digital, e acabo por ser o mais prático até para as viagens, é ler no digital. Em casa, leio os livros que compro, ou melhor, vou tentando ir lendo os livros que compro, e depois também o que influencia também as minhas leituras é as questões de trabalho, quero livros que há a possibilidade de editar na editora que eu sou sócio, se preciso fazer um texto sobre um determinado livro, portanto, há portanto, depende muito um bocado do que das coisas que tenho em mãos. Mas normalmente, quando compro um livro, tento lê-lo o mais rapidamente possível, mas tenho sempre uma pilha para ler. Tem que ter a pilha, vai crescer. Mas... eu também tenho essas pilhas, elas se formam na minha casa, acho que na casa da Natânia também. Enorme. Porque o olho é sempre maior do que, né, nesse caso, né? O olho é maior que a boca. Então, a gente compra e forma a pilha e vai diminuindo aquela pilha e lendo. No meu caso, eu também trabalho com leitura, é um trabalho diferente do seu. Mas, então, eu tenho um tipo de leitura que entra no meu hábito leitor, que ela é a leitura da produção escrita dos alunos. Porque eu, sendo docente universitária, eu tenho grande volume de produção escrita dos meus alunos. Então, é mais uma divisão que eu tenho que respeitar. Eu tenho a minha leitura de lazer, que eu gosto muito de quadrinhos e também de literatura. Eu constantemente estou entre quadrinhos e literatura. Todos os dias eu leio para meu lazer, que eu mereço. E tem a minha leitura que é voltada para uma questão de leitura crítica e com essa criticidade melhorando a produção dos meus alunos. Vou lendo, cotejando, mostrando aonde que eles desenvolvem mais o conhecimento. E também tem uma leitura que essa, para mim, é a mais difícil, que é a leitura de pesquisa dentro das linhas de pesquisa que eu atuo. Por que eu te falo que essa é a mais difícil? Porque por ela eu tenho que pagar e eu pago de olhos fechados. Eu não posso escolher essa leitura. Eu pago ela de olhos fechados, porque eu tenho que ler o material mais novo. Então, quando ele sai,
eu não tenho um mediador para me dizer esse autor vai para o caminho que você deseja, ou esse autor oferece um contraponto interessante para você. Não, eu compro de olhos fechados a atualização, e também os artigos de periódicos, eles são importantes para mim, dos periódicos científicos, que me ajudam, talvez, a mediar um pouco essa leitura da produção científica nova. Eu acho que quando você vai fazer editoração, você faz essa leitura de olhos fechados também, porque é um material novo, você vai ter que cotejar, vai ter que dizer se é bom, se não é. A vantagem, caso eu não preciso pagar para isso, as editoras mandam-nos os PDFs dos livros. Como é bom! Eu vou pegar carona na que a Valéria falou antes ali. Eu queria saber, assim, como vou falar, é um acervo particular, é um espaço particular, mas você deixa ele aberto para outras pessoas, você tem projetos futuros, depois que a gente passar essa fase do isolamento social, de desenvolver atividades que sejam atividades envolvendo grupos de pessoas no espaço da sua biblioteca? Eu tinha, aliás, ideia até, mas pronto, sempre com grupos de amigos, portanto, pessoas conhecidas, não vai ser propriamente uma coisa aberta ao público. Mas mesmo a simples inauguração do espaço ainda não consegui fazer por causa da pandemia. Era aqueles amigos mais próximos que eu iria chamar para uma inauguração, ainda não os consegui trazer. A pandemia não dá. Esse período que a gente está vivendo está um período de certas privações, né? Certas coisas que a gente gostaria de fazer, planejou fazer, foi tudo por água abaixo. Inclusive, é bom para abrir os olhos das pessoas que essa coisa de planos a médio e longo prazo, a gente está vivendo num mundo que isso não está sendo muito possível mais, não. A gente está tendo que encurtar cada vez mais o período que a gente quer desenvolver os projetos e aproveitar mais o agora, né? Porque o amanhã está se tornando uma incerteza constante. Bom, mas enfim. Para mim teve duas vantagens. É que permitiu o primeiro confinamento, foi praticamente a altura em que eu organizei a biblioteca. Tirei os livros das caixas, limpei, meti nas estantes, como tinha que estar em casa, aproveitei o processo de outra maneira, era capaz de ter demorado muitíssimo mais tempo. E também ajudou para pôr muita leitura em dia. Portanto, estando fechado em casa, uma pessoa acaba por ler muito mais, do que há muito menos distrações, cá por viajar muito menos, vivia muito a Lisboa, desde o último confinamento que não vou lá, portanto, tudo isso acaba por ser, como se costuma dizer, em Portugal, males que vêm por bem. Uma coisinha... Tempo precioso, não de reencontro. A gente aproveitou, eu que sou uma leitora voraz, eu aproveitei também, eu me reencontrei com livros que eu já tinha lido, que estavam na minha casa, com os quadrinhos que eu gosto. Eu fiz algumas reorganizações também, algumas restaurações de material que estava... Porque eu moro perto da praia, então meu material tem que tomar mais cuidado. Desculpa, Natânia, cortei você. Não. Eu queria só, assim, a última coisa que eu gostaria de saber do Amérias é a questão do status que as histórias em quadrinhos, né, que no caso a banda desenhada, tem em Portugal, né? Qual é o valor que se dá para esse tipo de leitura em Portugal hoje? Tendo a acreditar que as coisas estão a melhorar. Mas as principais iniciativas que há em Portugal, do género, quer festivais, quer investigação, acabam por estar muito centradas em apoios governamentais ou de câmaras, por exemplo. No caso de Portugal, os principais festivais, que é a Beja e a Amadora, são festivais que são financiados pelo município, ou seja, estão sujeitos a alterações de políticas municipais. E depois também estão muito dependentes de pessoas. Por exemplo, Beja, se o Paulo Monteiro
lhe acontecesse uma desgraça qualquer e Paulo Monteiro desaparecesse, o festival de certeza que também iria desaparecer, porque Desaparece. as coisas estão muito ligadas. Aqui estamos assim também na mão de poucos heróis aqui locais que fazem os festivais, que fazem as premiações e rezando para que eles durem e que eles vivam 100 anos, porque não tem herdeiros para a coordenação desses festivais. Eu acho que essa é uma realidade que não é só de Portugal e do Brasil, mas de vários países do mundo, né? Até porque certas iniciativas dependem muito do desejo pessoal, de alguém tem que abraçar aquilo e começar. Então, o grande medo, eu acho, de quem tem projetos que estão se desenvolvendo há muitos anos é aquele assim, e quando eu não estiver mais aqui, será que vai ter? Talvez por isso você tenha encontre situações onde você vai ter uma valorização muito grande daquele momento, né? Porque você não sabe se ele vai continuar. São poucos os eventos que a gente tem aí, talvez o Festival de Angoulême, que tem uma longevidade. Muitos deles, eles duram o tempo em que as pessoas que estão encabeçando esse evento, que abraçaram a ideia, elas estão dispostas a fazer isso. Depois, ver se a sementinha deu frutos, né? Se tem alguém que está disposto a continuar, a tocar isso para frente, enfim. Bom, antes da gente começar a falar, eu falei que seria hoje uma conversa rápida, e a gente queria saber mais da experiência do Lameiras. Eu acho que foi muito legal, ele compartilhou como é que foi formar sua própria biblioteca, a gente falou um pouco de preservação, falou de organização, a Valéria falou uma coisa muito interessante, que a experiência de cada um, às vezes, vale tanto quanto um manual acadêmico, né? Eu estava hoje eu estava compartilhando uma experiência dela, porque ela deu a dica de embalar os livros e os quadrinhos em papel filme, e eu hoje comecei a fazer isso. Dá trabalho, viu? Mas eu já tô satisfeita com o resultado, porque algumas edições que estavam com as capas um pouquinho querendo sair um pouco do lugar, depois que eu embalei, parece que elas ficaram melhores. Eu acho que a conservação vai ser melhor, sem falar também que vai evitar que a corrosão, vai evitar insetos, essa coisa toda que nem sempre dá para controlar. Às vezes, de um dia para o outro, a coisa pode acontecer. Então, assim, essa experiência pessoal, é muito legal. É muito legal. E a forma como você vai organizar o seu acervo também é uma coisa muito particular. Vai depender também do espaço que você tem, do tipo de coleção que você tem. Pode falar. O principal fator é mesmo o espaço, acaba por condicionar o resto. Realmente, eu falei até do espaço, porque o meu espaço, por exemplo, ele não é muito grande. Então, eu tenho que todo ano fazer uma seleção. A vantagem é que eu posso enviar aquilo que eu não vou usar. O meu critério do uso, aquilo que eu não vou usar, eu já li, eu envio para a biblioteca da escola, que aí outras pessoas vão poder ter acesso àquele material. Eu acho que leitura não é coisa que se descarta. Só porque eu não tenho espaço, não quer dizer que ela não vai ter mais utilidade. Para mim, talvez eu não possa mais usar, mas para outra pessoa, sim. Então, você poder enviar o teu acervo para uma biblioteca, por exemplo, é muito importante que você está ajudando a divulgar conhecimento, né? A incentivar a leitura. A mesma coisa são os livros. As bibliotecas, elas, quando recebem um acervo, elas estão possibilitando o acesso a um material para um maior número de pessoas. Embora as bibliotecas, eu acho que a Valéria até sabe isso até melhor do que a gente, elas também carecem de espaço. Eu já tive experiência de enviar livro para a biblioteca se desculpar e falar assim, olha, infelizmente, não tem como receber todo o seu acervo, só uma parte dele, porque a gente não tem espaço para tudo.
É um dilema, Natânia, escolher entre você ter um espaço para atender aquele público, para que ele se reúna, para que ele leia, seja bem atendido, ou ter o acervo. A gente tem cidades no Brasil que, quando tem a biblioteca, às vezes é feito um guichê, um buraco, né, quadrado numa parede, e a pessoa atende de dentro, e fica aquele acervo todo comprimido, e as pessoas leem o livro ou levam emprestado do lado de fora, sem poder fazer a leitura da estante, a consulta da estante, porque não há espaço físico para ter o acervo e receber as pessoas. A coisa pública tem esse problema de estrutura muito, muito sensível no Brasil. A pública e a privada também, né? Porque a gente também está sujeito a isso. A questão do espaço, acho que é uma questão mundial ultimamente. Claro. Está faltando espaço para tudo. Bom, mas então eu vou encerrar minha parte. Se a Valéria não quiser fazer nenhuma colocação, eu vou encerrar. Eu vou agradecer muito o Lameiras por conversar com a gente, compartilhar a experiência dele. Vou indicar que a gente tem um vídeo, né, no qual a Valéria participa também, em que a gente fala de conservação de acervos, de acervos de gibis, de quadrinhos, né, que também serve para a conservação de livros também, porque vamos dizer assim, o instrumental é o mesmo, né, a técnica é praticamente quase a mesma. Esse vídeo vai estar nas descrições, depois se vocês quiserem acessar. Valéria quer falar, quer deixar algum recado final, e depois eu vou pedir para o Lameiras finalizar com alguma coisa que ele queira falar. Valéria? Eu gostaria de desejar toda a nossa assistência, muita saúde, muita felicidade e uma perspectiva de uma vida longa, próspera, os melhores votos. Mas veja bem, gente, o tamanho da vida, ele é importante, mas a qualidade da vida também é importante. Esse momento em que estamos isolados, nós temos que nos preocupar com a qualidade. Olhar para o que a gente tem feito de nossa vida pessoal, familiar, nossos relacionamentos, e também a leitura, que é um cultivo do seu relacionamento com as subjetividades do mundo, né? Onde está o patrimônio cultural da humanidade, aquela experiência. Aproveite que você está confinado e desfrute da leitura. A leitura nos leva longe. Ela não precisa de energia nenhuma que não seja a energia da sua mente, para você viver uma experiência diferente. Busque a sua leitura, se encontre como leitor, porque isso é uma riqueza, é um castelo edificado na sua mente, é uma riqueza para você. Se encontre como leitor, é importante para você. Cada um tem a sua experiência leitora, cada um tem o seu relacionamento. E eu não estou falando só de livros de Nobel, Prêmio Nobel de Literatura, estou falando do seu quadrinho, da sua revistinha, do que você conseguir de material também digital. Encontre-se enquanto leitor, aproveite que o tempo é seu. O tempo da sua vida, você não está esperando ninguém, o tempo da sua vida é seu, aproveite seu tempo, porque a gente não sabe quanto tempo esse tempo dura. Não está em nossas mãos dizer qual que é a nossa longevidade. Bom, eu queria agradecer este convite. Foi uma conversa agradável sobre o interesse comum, que são os livros, neste caso, a propósito da minha biblioteca. E espero que vocês possam vê-la ao vivo, quando quiserem. Já estão convidados. Obrigada. É da casa, portanto já sabe o caminho. Esperamos que você também possa nos ver aqui no Brasil e que você vai ser recebido de braços abertos aqui também. Aliás, aproveitando a deixa, lembrar quem está assistindo que a gente vai ter agora em maio o nosso encontro da aspas, o quinto entre aspas,
e que vai reunir os pesquisadores da Aspas e mais diversas pessoas que têm desenvolvido interesse na pesquisa sobre quadrinhos e que está disposto a apresentar suas experiências, seus projetos, seus trabalhos. E, assim, agradecimento final, peço às pessoas que assistirem ao vídeo que comentem, né? Quem tem vontade de organizar seu acervo, tem vontade de fazer sua pequena biblioteca em casa e quiser te deixar alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai se esforçar para poder responder, né? E no mais, espero que todos gostem, né? Porque eu gostei muito da conversa, a Valéria também, e a gente espera que o Nameiras possa participar de outros programas com a gente. Será um prazer. Então, até a próxima. Até a próxima para todos.